Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu estarei testando uma nova forma de fazer ASMR sobre conhecimentos. Espero que gostem. Bom pessoal, eu vou falar sobre a Grécia Antiga, que foi um país com uma grande importância para o mundo. A Grécia Antiga contribuiu com história, filosofia, geografia, literatura, artes, arquitetura, teatro, medicina e astronomia. Ela também foi uma das maiores civilizações da antiguidade. A Grécia Antiga tem uma história longa e rica de aproximadamente 2000 anos, e ela foi dividida pelos historiadores em 5 períodos. O período pré-homérico foi de 2000 a 1100 a.C., que foi o momento de formação do povo grego, e nele se destaca a existência das civilizações minoica e micênica. A civilização minoica, pessoal, se desenvolveu na ilha de Creta entre os séculos 20 e 15 a.C. Ela se desenvolveu no período conhecido como Idade do Bronze, que é o início dos humanos com domínio dos metais e do desenvolvimento das primeiras civilizações. A civilização micênica, pessoal, foi a civilização que se desenvolveu após o domínio da ilha de Creta e o fim da civilização minoica. Seu principal centro era Micenas, que influenciava o Mediterrâneo, formada por uma aristocracia voltada para a guerra e preparada para combates. Construíram grandes cidades na Grécia que tinha o palácio como centro administrativo. O período homérico, que foi de 1100 a 800 a.C., foi caracterizado por grandes lacunas no conhecimento histórico. Sabe que se tratou de um momento de recuo da civilização devido à destruição dos micênicos. O período arcaico, que foi de 800 a 500 a.C., fase na qual surgiu a polis, o modelo de cidade-estado dos gregos. A cultura grega expandiu-se pelo Mediterrâneo por conta da colonização e avanços significativos, como a invenção do alfabeto fonético. O período clássico, que foi de 500 a 338 a.C., foi o auge da civilização grega, especialmente pelo grande avanço que a arte e a cultura gregas alcançaram, que foi as guerras médicas de 499 a 449 a.C. As guerras médicas foram uma série de conflitos entre as cidades-estados gregas e o Império Persa, que ocorreram ao longo de 50 anos. Esse período foi marcado por 2 grandes invasões persas e várias batalhas decisivas. A Guerra do Peloponeso,
de 431 a 404 a.C., foi um conflito prolongado e devastador entre as duas principais ligas gregas, a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderado por Esparta. Esse conflito foi caracterizado por rivalidades políticas, econômicas e militares. O período helenístico de 338 a 136 a.C. foi o declínio da civilização grega, que passa a ser dominada pelos macedônicos, os responsáveis por difundirem a cultura grega para o Oriente. Ao final desse período, a Grécia foi convertida em um protetorado romano. Os dois grandes exemplos de cidade-estado na Grécia foram Atenas e Esparta, pois foram as mais influentes e poderosas polis. Uma intensa rivalidade existia entre ambas. A Atenas, ela representava o modelo democrático, que ele foi resultado de reformas políticas que visavam ao combate da forma aristocrática da cidade. No século VI a.C., uma série de mudanças foram realizadas em Atenas, promovendo a instauração desse modelo democrático. Já em Esparta, tinha um modelo oligárquico, no qual um grupo muito pequeno comandava. Esse controle dava-se por meio da força militar, pois os que controlavam Esparta eram guerreiros. Ser guerreiro era uma condição essencial para os que formavam a aristocracia espartana. Essa aristocracia possuía os direitos políticos e era dona das terras. Os gregos, eles se destacaram especialmente na pintura, arquitetura e na escultura, e suas maiores características nessas artes eram a simetria, perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário, valorização do ser humano. A arte desta época é marcada pelo antropocentrismo e pelo racionalismo, com o foco no presente e também naquilo que é natural, belo e harmonioso. Estas manifestações foram múltiplas e se tornaram referências incontornáveis na nossa cultura. A pintura estava presente em murais e paredes dos grandes edifícios gregos, para além de ser usada na decoração de estátuas e peças de cerâmica. A maioria das pinturas que sobreviveram podem ser encontradas em peças de cerâmica, principalmente em vasos que poderiam ser usados em momentos cerimoniais ou para fins domésticos, por exemplo, para guardar alimentos, água e vinho. As esculturas estavam relacionadas com a mitologia e a necessidade de prestar culto às várias divindades do Olimpo. As esculturas chamadas de coros, que era a representação
do homem jovem e cores a mulher jovem eram inicialmente feitas de mármore. Encontrava-se numa posição rígida e simétrica com o objetivo de dar-lhes equilíbrio. Os Jogos Olímpicos, pessoal, também foi muito famoso e surgiu na Grécia Antiga. Tem uma história rica e fascinante que remonta a esta época. Seu início pode ser traçado até o ano de 776 a.C., quando ocorreu a primeira edição dos Jogos na cidade de Olímpia. Essa competição esportiva foi realizada a cada 4 anos e durava 5 dias consecutivos. Acredita-se, pessoal, que os Jogos Olímpicos tenham sido instituídos em homenagem aos deuses gregos, especialmente a Zeus, o pai dos deuses. As competições eram realizadas como forma de culto e adoração aos deuses, e a vitória era considerada uma honra divina. Os Jogos Olímpicos simbolizam a união entre os povos e a busca pela excelência. A Grécia Antiga também teve um ponto muito forte na filosofia. A filosofia grega é um sistema de pensamento marcado pelo uso sistemático do raciocínio lógico, pelas buscas de explicações universais e pela integração entre teoria e prática. Surgiu nas cidades-estados gregas no século VI a.C. Ela visa buscar respostas racionais e universais para questões fundamentais sobre a existência, ética, conhecimento e natureza. A filosofia grega foi impulsionada por transformações culturais, políticas e econômicas, como a liberdade intelectual e o contato com outras civilizações. A filosofia grega se desenvolveu em períodos distintos: pré-socrático, clássico, helenístico e romano neoplatônico, abordando desde a investigação da natureza até questões éticas e políticas. Diversas escolas, como os jônicos, pitagóricos, estoicos e epicuristas, exploraram a essência do cosmos e a busca pela felicidade. Os 3 filósofos gregos mais conhecidos dessa época foram Sócrates, Platão e Aristóteles. A Grécia, ela é muito conhecida também pela sua mitologia, que foi o conjunto de mitos e crenças que existia na cultura e na religiosidade dos gregos antigos. Seus principais registros foram feitos por Homero e Hesíodo, 2 poetas gregos. Nela havia diversos mitos envolvendo deuses, mas também constava a presença de heróis e muitos outros seres. Os gregos antigos eram politeístas e acreditavam que seus deuses eram imortais, embora tivessem sentimentos, qualidades e defeitos como qualquer ser humano.
Para eles, os deuses mais poderosos de todos era Zeus, filho de Cronos. Os principais deuses da mitologia grega eram conhecidos como deuses olímpicos. Bom, pessoal, esse foi um vídeo sobre a Grécia Antiga, tá? Tô fazendo esse novo formato de vídeo sobre conhecimento. Espero que tenham gostado. Comentem aí, gente, se vocês gostaram, se eu devo continuar com esse tipo de vídeo para me motivar. Curtem, compartilhem e quem não for inscrito, por favor, se inscrevam e obrigado.